Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Mondowski, sou engenheiro eletricista e hoje eu vou mostrar para vocês uma das primeiras casas que nós entregamos esse ano. É uma casa aí com mais de 200 metros quadrados, é uma casa feita para o cliente final, então tem várias aplicações legais que eles nos solicitou que a gente pode fazer, já que é para esse tipo de cliente. Não é uma casa para venda, foi uma casa que o cliente acompanhou toda a execução dela. Nessa casa aqui nós fizemos a internet, Wi-Fi, interfone, câmeras de segurança e elétrica em geral. Então a gente vai dar uma pincelada em todos os pontos para vocês pegarem até como referência na casa de vocês, ou se você está fazendo um projeto numa casa feita sob medida, talvez seja a casa ideal para você usar como base. Close till I get up. Time is barely on our side. Padrão de entrada. Nesse caso aqui nós utilizamos um trifásico de 100 amperes. Para esse tipo de casa é o ideal porque ela não tem piscina ainda, não tem uma área de lazer tão grande externa. É uma casa que ocupou o terreno inteiro praticamente, então não teria possibilidade de fazer nada externo. Ele também não optou por colocar piso aquecido ou nada que consumisse muita energia. Por esse motivo que foi um trifásico de 100. O trifásico de 100 eu sempre indico para uma casa aí de médio, alto padrão, uma casa que já vai ter forno elétrico, ar-condicionado em todos os cômodos, que vai ter triturador, lava-louça, geladeira maior. Então, para esse tipo de cliente, eu sempre indico aí começar com um trifásico de 100. A maior parte dos nossos clientes de médio, alto padrão começa em 100 e vai até 200 amperes. Assim, é comum a utilização desse tipo de padrão. Então, nesse caso, a gente utilizou um padrão com entrada aérea, porque era o que tinha. Se caso, para esse cliente, eu tivesse a rede da Copel passando do lado de cá da rua, eu teria utilizado a entrada subterrânea. Mas já que não tinha, teve que ser entrada aérea e saída subterrânea. Então, tanto a elétrica quanto a rede entra então por cima e a partir daqui é tudo subterrâneo. Aqui nós temos a entrada da casa, então nós temos o interfone e nós temos o alarme. O alarme não fomos nós que instalamos, nós instalamos apenas o interfone, mas nós passamos os cabos para o pessoal do alarme. Todos os cabos aqui de interfonia, telefonia, internet, Wi-Fi, todos estão num escritorinho que eu já vou mostrar para vocês, centralizados lá para facilitar a manutenção. Aqui, que é uma sala de entrada, uma sala de estar, ainda ela não está pronta, não está mobiliada, mas nós deixamos um ponto de rede para TV, Cat6, todas as TVs hoje a gente coloca Cat6, além disso um ponto de tomada a 1,30 m e embaixo nós temos duas tomadas 10 amperes. Nós também deixamos uma caixinha sem nada ali, para caso o cliente opte por colocar um rack, fazer uma coisa diferente, ele tem a interligação dessa telefonia com a parte de baixo, então ele consegue fazer essa ligação pela parede e não pelo móvel, que também daria, mas nesse caso a gente optou por fazer dessa forma. Além disso, nós temos a iluminação aqui foi feita por um arquiteto, foi um projeto luminotécnico, o arquiteto inclusive é João Fidelis, o nome dele, a gente gosta bastante do trabalho dele, então eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, da Altecom Arquitetura, e ele fez toda a iluminação aqui, o projeto de iluminação. Nesse ambiente, ele optou por fazer fitas de LED ao redor e também pontos de spot. Então, fica uma iluminação bem aconchegante, bem gostosa. Nesse caso aqui, ele optou pelas fitas de LED de 4000K. Além disso, eu tenho os pontos de interruptores. A caixinha ela é maior, mesmo tendo apenas 3 interruptores, porque eu tenho Sonoff aqui dentro, ou seja, ele consegue controlar a iluminação da casa, não é da casa inteira, mas de uma parte da casa, pelo celular. Temos mais umas tomadas aqui, mais como precaução para caso precise. É uma caixinha maior, porque tem passagem para o lado de fora da casa a partir dessa caixinha, então por isso que é maior. Também quero deixar claro que quando a gente fala de casa feita sob medida, o dimensionamento não é problema. Eu não vou dimensionar para o mínimo, e sim para o melhor para o cliente, tanto agora quanto futuramente. Então tudo que foi feito aqui foi feito pensando nisso, foi feito pensando numa futura ampliação, numa futura passagem de cabo que ele precise. Então é tudo pensado dessa forma. E no caso da entrada, a gente faz um paralelo daqui com a parte de trás que vocês não estão vendo. Então ele vai abrir, ele consegue acionar aqui e atrás ele também consegue acessar. Eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho ali, é até ruim de enxergar ali porque é um espelho, mas eu tenho os interruptores
os interruptores paralelos, além, é claro, de mais tomadas. A gente também instalou aqui as câmeras, então eu tenho uma câmera ali e tenho outra câmera ali para pegar essa entrada aqui da casa. Agora eu vou mostrar para vocês o escritório, que é logo na esquerda, aqui na hora que você entra na casa. A gente tem uma instalação, digamos que básica para o escritório. A gente tem tomadas médias, tomadas baixas, essa acabou ficando bem próxima aqui da bancada. E temos tomadas também embaixo do móvel. Além disso, eu tenho um ponto de rede que está preto ali para a área aqui do escritório. Além, é claro, de ter o Wi-Fi só para essa área. Eu também tenho nessa área esse balcão iluminado. Então o pessoal fez a iluminação dele. A gente só deixou um ponto elétrico atrás desse balcão para que ele conseguisse fazer essa iluminação. Ficou particularmente bem legal. Além disso, eu tenho o mesmo padrão de iluminação. Então são fitas de LED, vou acionar aqui para vocês verem. São fitas de LED e spots. É o mesmo padrão que segue para toda a casa. Esse conceito dessa casa foi bolado para ficar dessa forma. Nesse mesmo escritório, eu tenho o rack instalado ali, o pessoal vai fechar aquela abertura que está lá, e ar-condicionado, como eu disse, em praticamente todos os ambientes aí que a pessoa vai ficar, vai ter ar-condicionado. Então eu tenho ar-condicionado aqui. O rack aqui, a gente optou por colocar ele ali em cima. Então eu tenho o rack, ali eu tenho o DVR, eu tenho os cabos de rede entrando e todos conectados num modem para distribuição. Dependendo do cliente, a gente também coloca patch panel, patch cord, faz uma instalação mais parruda. Nesse caso aqui não havia necessidade, porque não eram muitos pontos, e é um cliente residencial, né? Mas é só para vocês saberem que está instalado ali. Todos os cabos de rede aqui são Cat6. No corredor, é um corredor padrão, tem a iluminação básica, eu tenho um paralelo lá e um paralelo aqui. Eu também tenho um ponto de espera do Wi-Fi no primeiro bloco lá, e um alarme também lá, para pegar os quartos aqui. E é basicamente isso. Eu vou mostrar quarto por quarto para mostrar como que ficou a instalação. Então vamos começar com esse daqui que está mais próximo. Eu tenho 2 interruptores para acionamento dessa área. Eu tenho interruptores intermediários. Então eu tenho um intermediário aqui e um paralelo ali, porque vai ter uma cama aqui também. Por isso você consegue acionar dali, daqui e daqui. Então é por isso que tem essas 3 possibilidades. Também tem caixa de sobra, então caso ele opte por colocar mais tomada aqui, ele tem como. Inicialmente tem uma tomada aqui para carregar o celular, lá mesma coisa, uma tomada para carregar o celular. E aqui era que antes era um pouquinho diferente o modelo, daí a gente acabou deixando mais uma tomada. Então a pessoa que vai ter a cama aqui, ela vai ter mais uma opção de tomada do lado, praticamente da cabeceira. De iluminação aqui, o arquiteto ele optou por fazer esses 2 nichos de iluminação, mais alguns spots, são acionados de maneiras diferentes. É claro que esse quarto tem ar-condicionado e eu tenho aqui um guarda-roupa. Nesse caso aqui, o cliente, depois ele optou por não colocar a TV, mas tinha a TV aqui. Então está chegando aqui atrás, dentro do guarda-roupa, ponto de RJ45, Cat6. Além disso, ponto elétrico, se caso depois ele precisar, ele vai ter para mexer aqui. Outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é a respeito dessa janela aqui. As janelas dos quartos nesse cliente, elas são automatizadas, aí vem com controle, com motorzinho. Então eu tenho essa caixinha aqui, dessa caixinha sobe um tubo e vai no motor da janela. Então graças a isso eu consigo acionar a janela por controle remoto. Então a hora que eu aperto para subir, ela obviamente sobe, e a hora que eu aperto para descer, ela desce. Então é bem legal, é a funcionalidade que a maior parte das casas hoje já estão vindo, as casas que a gente faz, claro, né? E fica muito legal, eu gosto bastante disso. Voltando para o banheiro, a gente tem um banheiro com chuveiro a gás, todos os chuveiros aqui são a gás, mas todos eles têm espera para elétrica. Então está passado o cabo e está com um disjuntor. Ele optou por fazer dessa forma para que se algum dia ele precisar, ele tenha essa possibilidade. Eu tenho um interruptor geral que pega a iluminação de cima e eu tenho um interruptor que pega uma fita de LED, ó lá,
Eu tenho tomada aqui para usar em secador, o que quer que seja, 20 amperes. E eu tenho espera aqui embaixo desse balcão para aquecedor de passagem. Não é utilizado atualmente, mas o cliente optou por deixar em todos os banheiros espera. Então eu tenho aqui dentro também isso. Agora esse daqui é o outro quarto, eu vou mostrar rapidamente porque é igual. Tenho janela automática, igual o outro. Tenho iluminação da mesma forma, 2 nichos e spots ligados. Tomada e interruptor na cabeceira. Esse daqui, por mais que seja um quarto, digamos, que parece de casal, é um quarto para solteiro, para visitas. Então, por isso que só tem um paralelo ali. No quarto de casal, vocês vão ver que tem dos dois lados das cabeceiras interruptores paralelos. Banheiro, mesma coisa, eu tenho ponto de chuveiro, tenho ponto, mesmo sendo a gás, tenho ponto de aquecedor ali, interruptor para fita de LED, mesma coisa, não muda nada. E aqui também, mesma coisa, tem uma espera de ponto de rede e uma espera de elétrica dentro do guarda-roupa. Então agora a gente vai para o quarto de casal, que tem mais coisa. Esse daqui é o quarto do casal. Atrás dessa porta aqui tem a cama, já vou mostrar para vocês. Mas aqui eu tenho um escritorinho, tenho o guarda-roupa, que não está mostrando no vídeo, mas está atrás aqui. No escritorinho, tomadas baixas e também um ponto de rede, caso ele queira conectar. Como opção dele, cabear vários pontos de rede a mais. Então, aqui também tem o acesso do Wi-Fi bem próximo, mas ele optou por ter ponto de rede também. E eu tenho aqui a penteadeira. A penteadeira, ela foi feita, foi mandado fazer na marcenaria, então ela já veio com essa fita de LED, com um acionamento aqui e com mais uma tomada aqui para secador nessa lateral. Então, eu ligo aqui na lateral. Eu tenho interruptores paralelos que pegam aqui no guarda-roupa e lá na cabeceira da cama para acionar essas 4 luminárias aqui. Vou mostrar para vocês o banheiro. Esse daqui é o banheiro do casal. 2 chuveiros. Nesse caso aqui, por questão estética, para não ficar aparente, as tomadas ali, a gente deixou as esperas do chuveiro no forro, porque ia ficar muito feio nessa pedra aqui no conjunto. Então a gente deixou no forro as esperas dos chuveiros. Tenho fita de LED ali também. E fita de LED aqui também. E iluminação aqui em cima. Então foi dessa forma que foi feito. Tenho também ponto de tomada aqui para essa área e aqui embaixo eu tenho, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ali ó, ali é uma espera para o aquecedor de passagem se algum dia precisar. Então o banheiro foi deixado dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês o quarto. Então puxa aqui, dá acesso ao quarto. O quarto ele tem interruptores paralelos e intermediários. Então aciona atrás, aciona de um lado e aciona do outro. Então eu tenho os interruptores nas cabeceiras dos dois lados. Então tem interruptor que aciona a parte geral, eu tenho interruptor que aciona a parte de trás de vocês e eu tenho o interruptor de uma fita de LED que tem aqui atrás. Do outro lado são as mesmas funções. Ambos os lados eu tenho espera para tomadas, então tem uma aqui, tem outra lá e claro, tudo com sobra. Então se o cliente sentir necessidade depois de colocar mais tomada, ele vai conseguir colocar porque já está a espera pronta aqui para ele fazer isso. Para a TV aqui, eu tenho tomada atrás da TV, de rede e de elétrica, tenho tomada ali embaixo também. E tomada de rede ali embaixo também. Tá ligado ali embaixo. E claro, tenho mais tomadas aqui embaixo, se caso precisar, tenho mais tomada aqui. Então, o quarto deles ficou dessa forma aqui. Eu particularmente achei bem legal a instalação. Claro, tem ar-condicionado para o quarto. E aqui tem uma janelona bem grande aqui, mas essa janela ela não é automatizada, é uma janela normal com persiana. Essa persiana inclusive dá, depois caso ele queira, fazer a opção para ela subir e descer sozinha com um automatizador. Então esse é o quarto do casal que a gente projetou aqui. Agora continuando, saindo do corredor nós temos a área gourmet deles, que é a sala de jantar e também a cozinha deles. Os interruptores estão aqui. Aqui também eu tenho esperas de Sonoff para acionamento via internet, ele já está acionando via internet, então eu tenho os interruptores acionando aqui. Então está tudo aceso. Nós colocamos e já instalamos um access point, ou seja, um ponto de Wi-Fi aqui nessa área. Ali eu vou ter uma TV, depois eles vão instalar uma TV aqui, por isso eu tenho um ponto de rede, um ponto aqui de espera para cabo de antena, caso ele precise, e mais 2 tomadas aqui, já que a TV aqui nesse caso não vai ter rack, ela vai ficar em cima.
Todos os pontos de rede nós nomeamos, então aqui está escrito o que é. Então TV churrasqueira, se vocês forem lá no rack vai ter um adesivo escrito TV churrasqueira. A iluminação segue o mesmo conceito da casa, que é fita de LED ao redor, mais spotzinhos direcionáveis em cima, em toda a casa. Nesse ambiente, já que é um ambiente bem grande, é um ar-condicionado do tipo cassete, é o ar-condicionado maior da casa que tem, que é esse central aqui. Eu tenho um ponto aqui de monofone, nós instalamos, como eu disse, ele sai daqui e vai no interfone lá na entrada, e lá da entrada vai lá para a rua, para você poder interfonar ali, apertar o botão do interfone. Tenho pontos de câmera e alarme em quase a casa toda, então a câmera ali. Aqui as janelas são normais, não são aquelas automatizadas. E daí eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a cozinha dessa casa, que eu achei bem legal como ficou. Então, umas coisas interessantes, vamos começar com essa área aqui. Então essa daqui é uma parte da cozinha, vou mostrar logo mais a outra parte que a gente está executando. O que tem aqui de diferente? Nada, na verdade é o básico que tem que ter numa cozinha desse padrão. Só a área da churrasqueira, o cabo que sai do interruptor que está aqui do lado, que sai para a churrasqueira, é um cabo para 400 graus, cabo próprio para altas temperaturas. Eu tenho uma lâmpada própria para altas temperaturas e um bocal de cerâmica próprio para altas temperaturas. Tem que ser para não dar problema. No caso desse cliente, ele não queria, mas tem alguns clientes que eu coloco também uma tomada aqui, eles gostam de ter aquelas grelhas que vão mexendo sozinha com o motorzinho. Nesse caso, não foi o caso, né? Mas alguns clientes têm. Além disso, eu tenho tomada à vontade, então eu tenho tomadas de uso geral, né? Eu tenho tomadas, todas elas 20 A, claro. Eu tenho tomada aqui, duas tomadas ali e mais uma tomada aqui, além das tomadas específicas dos equipamentos. Ou seja, tem uma tomada só para o fogão, tem uma tomada embutida aqui para a coifa e eu também, é claro, tenho um ponto específico para o micro-ondas conjuntor só para ele, que está embutido aqui, micro-ondas embutido. Agora, vindo mais para essa área, tem um ponto embutido lá no fundo para a geladeira e tenho mais tomadas aqui, tenho mais duas tomadas aqui, e mais uma tomada aqui embaixo para a adega. Então eu tenho aí tomada de sobra. E aqui eu tenho um interruptor que pega a área externa. Esse interruptor também é automatizado, ele consegue acionar ele pela internet, pelo celular dele. Vou mostrar o que tem aqui na ilha. Aqui na ilha eu tenho uma lava-louça, tenho um disjuntor só para ela, tenho duas tomadas aqui, nesse caso, uma 10 amperes e uma 20 amperes para dar mais possibilidades. Tem outras duas tomadas lá também e eu tenho um ponto de triturador aqui. Eu tenho um interruptor de triturador aqui. O cliente optou por ter, então aqui dentro eu tenho um triturador. É basicamente essas tomadas que eu tenho nessa bancada. Esse é o quadro geral da casa. Nós temos um disjuntor geral de 100 amperes, um DR geral de 100 amperes e o sistema de DPS. Nesse caso, a gente optou por aterrar o neutro também, mas até as últimas casas que a gente tem feito, a gente não aterra mais o neutro, porque o neutro é aterrado da concessionária lá na entrada. Mas, uma coisa importante, hoje em dia, pelo menos os últimos projetos, esse projeto aqui é de 2020, a gente terminou a casa agora em 2022, mas o projeto começou em 2020. Naquela época, eu ainda colocava muito DR geral, hoje em dia eu tento evitar isso pelo seguinte, nesse caso aqui, eu fiz o projeto, eu instalei as luminárias, instalei as tomadas, eu fiz tudo, instalei até os equipamentos. Nesse caso, eu tenho controle total da qualidade que vai ser executada na obra inteira. Por isso, esse DR nunca desarmou. Essa casa aqui já está pronta faz alguns meses, o cliente só não veio morar aqui ainda, mas a gente nunca teve problema com desarme de DR. Algo que não acontece quando a gente não controla a execução. Então, quando eu não executo, quando eu faço só o projeto, eu evito colocar o DR geral, porque se o eletricista fizer uma gambiarra, o DR vai pegar e não vai parar armado. Então, a gente evita fazer isso hoje em dia. Eu tento, a não ser que eu tenha muito controle do que eu vou fazer, eu não coloco. Eu coloco DRs secundários para proteção. Nesse caso, como eu disse, não teve problema porque nós executamos, mas é uma coisa para você ficar atento. Ainda mais uma casa desse padrão, eu poderia gastar um pouco mais aí no quadro e fazer DRs secundários. Então é só uma coisa que você vai aprendendo e vai melhorando. Tem disjuntor pra caramba, como vocês estão vendo, então a casa é toda setorizada. Então eu tenho as tomadas da área gourmet, tenho tomadas dos quartos, tenho tomadas da cozinha, tenho tomadas externas.
Então tudo é setorizado, bem dimensionado para não ter problema. Eu tenho ali a lava-louças que foi inserida depois, por isso que ela está com adesivo diferente. A subtampa do quadro é feita em policarbonato, em acrílico, né? Então eu tenho esse visual bem legal no quadro, fica muito melhor. É um pouquinho mais caro para fazer o quadro dessa forma, mas fica melhor. Eu também tenho, nos barramentos, eles são isolados com termo contrátil, então fica perfeito o acabamento do quadro dessa forma. Ele tem canaletas ambos os lados, ela acabou pela quantidade de cabos, eu precisei colocar fita Celeron para segurar porque era muito cabo. E o acabamento lá em cima, notem que os meus eletrodutos eles não saem de qualquer jeito lá em cima. Não, eu tenho acabamento em todos os eletrodutos para ficar uma coisa bem feita. Então o quadro foi instalado aqui, dentro desse armário, já que é uma casa residencial feita sob medida, foi instalado aqui. Normalmente, se a gente faz uma casa para venda, o quadro ele tem que ficar numa área comum. Nesse caso, ela ficou aqui numa área de dispensa e dentro desse ambiente, num lugar alto até, por opção do cliente. Mas para esse caso, não tem problema algum. Como eu disse, é residencial e feito sob medida. Mas é por isso que o quadro ficou nessa posição. Agora eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma área de dispensa, não adianta nem eu mostrar, é a área onde estava o quadro elétrico. Aqui tem mais um lavabo, então, mesmo padrão, a gente pega e coloca a iluminação geral, aqui bem simplesinho. Nesse caso aqui, que o lavabo, ele não tem janela, quando você liga a iluminação, nós colocamos um vento kit, então você liga a iluminação, liga o vento kit, por isso desse barulho. Tem tomada ali também. E eu também tenho espera para aquecedor de passagem, igual os outros lugares. E daí vamos para a lavanderia, que é nessa porta aqui. Então vou mostrar para vocês aí brevemente o que tem aqui. Lavanderia. Aqui a gente optou por colocar tanto tomadas 127 quanto 220. Então eu tenho várias tomadas duplas. Ali eu tenho 4 127. Aqui eu tenho duas 220, aqui eu tenho uma 220 e uma 127. Então ele tem duas opções. E tem outra tomada aqui ainda para iluminação. Então é bem distribuído para não ter problema. Tomadas de lavanderia, sempre médias. Então a gente tem tomadas médias. A única baixa foi essa daqui que é lava e seca, porque ela vai ficar escondida. As demais são todas médias. Então para o ferro de passar, ali 127. E eu tenho mais uma tomada aqui para a máquina de lavar. Então eu tenho essa configuração de lavanderia. É sempre bom ter um circuito separado, um disjuntor só para essa área. Nesse caso é isso que está acontecendo. Eu tenho um disjuntor aqui, tanto 127, um disjuntor 220, que pega só a lavanderia. Então o que o cliente quiser fazer depois, ele vai ter como, porque ele tem essa possibilidade. Vamos para a área externa aqui para vocês darem uma olhada. Tem algumas coisas interessantes, diferentes aqui. Primeira coisa, eu tenho ali esse tubo branco aqui, ó, que foi feito externo depois. Esse tubo é o aterramento, ali está mostrando a haste da cerca elétrica. Eles colocaram depois cerca elétrica e não pode, o cabo da cerca elétrica não pode, em hipótese alguma, passar junto com o cabo de elétrico, o cabo de rede. Então, o pessoal que instalou isso, eles fizeram essa infraestrutura aqui para poder fazer essa ligação e ficar uma coisa mais ajeitada. Aqui não está pronto, mas vai ter uma sauna, então a gente deixou uma espera para a sauna. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então já está praticamente pronto, é só eles virem instalar a sauna. Então eu tenho aqui esses dois pontos que são de arandelas para a sauna, não vamos ser nós que vamos instalar. Tem o chuveiro ali para a sauna e eu tenho o ponto, nesse caso aqui o ponto para a sauna ficou aqui embaixo. É um bifásico, cabo 16 milímetros nesse caso, para poder alimentar essa sauna. Então está pronto aqui a nossa parte. Só falta mesmo o pessoal vir instalar. Então fica bem legal essa área aqui. A gente tem também básico aí iluminação externa. Então eu tenho essas arandelas ao redor da casa inteira acionando. O cliente ele também tem a possibilidade de acionar uma parte da iluminação externa pelo celular. E agora por último eu vou mostrar para vocês a área ali da garagem, que também tem algumas soluções bem interessantes que vocês vão gostar de ver. Então vamos mostrar ali para vocês. A área da garagem é essa saída aqui. Eu tenho o ponto do aquecedor aqui a gás nesse ponto. O ponto elétrico ele fica dentro do aquecedor, então tem que tomar cuidado até quando você vai fazer o projeto para poder
deixar um ponto elétrico para o aquecedor a gás, mesmo sendo a gás tem um ponto elétrico, e daí eu vou mostrar para vocês a área ali de fora. Na garagem eu tenho o ponto do motor, do portão que está aqui, é um ponto sempre 220, a gente deixou até uma tomada 220 ali como complemento, pegando o motor, se caso ele precisar para a área externa que ele tem. São 2 motores, mas é uma alimentação só, é uma alimentação ali. E daí eu tenho uma coisa aqui legal, que é isso daqui, ó. Isso daqui é um sensor com interruptor. Eu tenho um aqui e tenho um mais para frente. A hora que abre aqui a porta, o carro ele entra, ele vai passar aqui na frente e já vai acionar. A hora que a pessoa sai dali, também já vai acionar. E qual que é o legal de eu ter esses sensores com interruptor? Se eu tivesse só sensor, o carro vai entrar, beleza, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, vou entrar ali e pronto. Mas e se eu quiser mexer no carro aqui? Aí complica, porque daí eu não vou ter como acionar. É por isso que a gente utiliza essa solução. Então, se eu apertar, eu tenho a opção off, que eu desligo a iluminação, e eu tenho a opção on, que eu deixo ela sempre ligada. Então, se eu deixar no on, como eu disse, eu vou poder mexer aqui no carro tranquilo, sem preocupação nenhuma. E se eu deixar no 0 aqui, que é no meio, ele fica no automático. Vai passar ali 1 ou 3 minutos, eu não lembro qual que foi a configuração que eu deixei aqui, mas ele vai acionar. Eu acho bem legal isso, porque na garagem tem que ter. Então, hoje em dia, todas as garagens que a gente faz com sensor e interruptor. Então, por hoje, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês peguem algumas coisas que a gente fez aqui e usem como base para vocês. Lembrando que pode ter alguma coisa que vocês gostariam que tivesse aqui ou não ter, mas lembrem-se que essa casa foi feita sob medida para esse cliente. Então, tem coisas que talvez eu colocaria em outras casas que aqui não tem. É tudo feito sob medida. A nossa empresa ela faz muitas casas assim, sob medida para o cliente. Então, essa casa foi feita dessa forma. Eu espero que vocês peguem as dicas aqui e repliquem isso para a casa de vocês ou para a obra de vocês, para que cada vez mais a gente tenha mais profissionais qualificados e mais casas mais bem feitas, porque a gente vê muita casa aí subdimensionada e principalmente quando é o cliente final, quando não é casa para venda, quando é casa para o cliente final, você tem que ter um carinho especial e tem que ter um cuidado a mais para fazer uma coisa bem feita. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado e até a próxima.